Desejo mais não resistência é igual a resultado desejado. Então, seja qual for o seu desejo, se você quer ganhar mais dinheiro, se quer curar sua condição de saúde crônica, se quer encontrar sua alma gêmea, não importa qual seja. Se você conseguir se tornar psicológica e emocionalmente não resistente ao desejo, 100% do tempo, de forma consistente e previsível, você vai cristalizar esse desejo em realidade. Ele é empreendedor, autor best-seller e um especialista que ensina as pessoas a desbloquear seu potencial, ajudando-as a elevar sua frequência. Recebam David Bayer. No momento em que você tem um desejo, duas coisas entram na sua consciência. A primeira é, claro, a coisa que você quer, mas a segunda é a ausência dela, e o cérebro vai dar um significado a essa ausência. Não está aqui porque não há tempo suficiente. Não está aqui porque eu não sou bom o bastante. Não está aqui porque dinheiro é difícil de ganhar. Se você conseguir identificar qual é a resistência e fazer o trabalho interno para transformá-la, você se torna completamente alinhado e congruente com o próprio resultado. Qual é o programa ou a crença pela qual a maioria dos seres humanos vive hoje? Acho que existem duas, então... Bem-vindos de volta a The School of Greatness em português. Estou animado com o nosso convidado, o inspirador David Bayer. Bom te ver, cara. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Se alguém que está assistindo ou ouvindo agora está se sentindo travado na vida, sentindo que tem uma grande ferida de escassez, sentindo que está com energia baixa, talvez com ansiedade constante na vida, quais seriam 3 passos práticos que essa pessoa poderia tomar agora para sair desse estado de escassez e se sentir mais abundante? Quer dizer, eu acho que a primeira coisa, na raiz do problema, é entrar no desenvolvimento pessoal. Certo? Tipo, realmente começar a entender a dinâmica da mentalidade, como você pensa, seus sistemas de crenças. Porque esse mal-estar, essa ansiedade e essa depressão são causados por uma única coisa, apenas uma, que são os seus pensamentos. Certo? Seus pensamentos criam suas emoções produzem seus resultados. E então, se alguém está se sentindo travado na vida, precisa entrar no desenvolvimento pessoal. Certo? E isso é um processo. Normalmente você começa com os livros e se torna um membro assíduo do desenvolvimento pessoal. E depois começa a ir a eventos e encontra as ferramentas que funcionam para você. Você passa a viver numa comunidade de pessoas focadas no próprio desenvolvimento pessoal. E isso é muito importante. Acho que essa é a segunda coisa também, é meio contraintuitivo, mas se você quer se tornar abundante e começar a se sentir melhor, precisa conviver com pessoas abundantes, ou pelo menos focadas em abundância, e comprometidas em se sentir melhor. Certo? Então, 1 é entender e entrar no desenvolvimento pessoal. 2 é se cercar de outras pessoas que estão indo na mesma direção. É puro senso comum, eu acho, quando olhamos para qualquer outra área da nossa vida. É tipo, se eu quero ficar bom em yoga, eu vou ao estúdio de yoga e convivo com yogis. Se eu quero ficar bom em recuperação, que fez parte da minha história, quero ficar sóbrio, começo a ir a reuniões de 12 passos e convivo com outras pessoas que também estão tentando ficar sóbrias. Mas na maior parte do tempo, a gente não pensa nisso em relação aos nossos estados emocionais. E, sinceramente, não é tão fácil. Não existe uma loja de desenvolvimento pessoal onde você simplesmente entra. Certo. Mas estamos vendo cada vez mais comunidades emergentes. As comunidades que você construiu, as comunidades que eu construí, certo? Então diria que essa é a segunda coisa. E aí a terceira coisa, que está muito relacionada a entrar no desenvolvimento pessoal, é começar a auditar seus sistemas de crenças, porque você está criando a sua realidade. Nós estamos criando a nossa realidade. Nós criamos através do mecanismo do nosso hábito de pensamento, do nosso hábito de emoção, e esses são impulsionados pelas nossas crenças. As pessoas chamam isso de programas, traumas. E então, se você quer mudar sua vida, se quer começar a sair da escassez para a abundância, precisa olhar para os programas que impulsionam esses estados emocionais e que estão criando essa realidade temporária na sua vida. Qual é o programa ou a crença pela qual a maioria dos seres humanos vive hoje em dia? Bem, eu acho que existem duas. Então vamos falar sobre... Você perguntou sobre abundância. Acho importante que a pessoa responda essa pergunta sem pensar demais, mas é uma forma bem simples de fazer uma auditoria ou um inventário, que é responder a pergunta: quando eu era criança, dinheiro era... e 3 pontinhos. Quando era criança, dinheiro era espaço em branco. Eu sei que você obviamente mudou sua consciência sobre dinheiro, mas quando você era criança, dinheiro era o quê? Assustador. O Sim. quê? Assustador. Assustador, Sim. certo? Eu não entendia. Era assustador. Parecia que era melhor do que eu. Sim. Sim, Causava tensão na família. Tipo, causava estresse. certo. Todas essas coisas. Então, se é isso que o dinheiro é, em níveis subconscientes poderosos, todo o seu sistema vai te manter longe do dinheiro. Sim. Certo? Cerca de 70% das pessoas que acabaram de ouvir essa pergunta responderam escasso.
Então essa é a resposta número 1. E, para a maioria das pessoas, quando eram crianças, dinheiro era escasso. É uma forma interessante de completar a frase, porque não usamos muito a palavra escasso no nosso dia a dia. Mas, A não ser que, tipo, não tem comida. correto. Escassez Correto. de comida. Mas isso, já fiz essa pergunta para dezenas de milhares de pessoas, seja online, offline, em palestras, e escasso é, disparado, a resposta mais comum que as pessoas dão Em relação ao em dinheiro. relação ao dinheiro. O que explica por que vemos um punhado de pessoas com todo o dinheiro do mundo e a maioria sem nada. Porque se suas crenças estão criando sua realidade, isso simplesmente faz sentido. Você perguntou sobre a crença que a maioria das pessoas tem. Sim, a crença do programa. A crença do programa. E aí isso varia, certo? Escassez é uma grande. Eu também diria que outro programa muito poderoso, que varia de pessoa para pessoa, embora vejamos cerca de 18 a 20, é chamado de programa central. É realmente o seu trauma central. E, na verdade, sua personalidade é um mecanismo de compensação para esse trauma inicial. Você, na verdade, se tornou quem é como uma forma de lidar com esse trauma original. E isso é responder à pergunta. Quando eu era criança, eu nunca me senti... 3 pontinhos. Quando eu era criança, eu nunca me senti tal coisa. Quando eu era criança, eu nunca me senti seguro. Eu cresci numa família de classe média alta em Orange County. Meus pais não eram abusivos fisicamente, nem sexualmente. Eu não sofri nenhum tipo de abuso físico ou sexual enquanto crescia. Mas havia esse tipo de zumbido constante, tipo, não erre, tipo, não faça errado. Minha mãe nunca se sentiu boa o bastante, e isso criou um clima emocional onde eu nunca me senti seguro. Eu sempre sentia que ia cometer um erro ou que nunca era bom o bastante, certo? Então essas duas coisas realmente impulsionam muito do comportamento humano e muito do que criamos em nossa realidade. Se eu fosse responder essa pergunta, provavelmente seria a mesma coisa pra mim também. Seguro. Quando eu era criança, nunca me senti seguro. Ou talvez seria visto ou apoiado. Mas acho que seguro é a ferida central. Sim, e é assim para muitas pessoas. Agora, como isso se compensa na nossa personalidade varia. Sim. Uma pessoa pode querer ser aquela de agradar todo mundo. Outra pessoa pode correr atrás do sucesso. Outra pessoa pode estar vivendo em depressão ou ansiedade como resultado de não se sentir segura. Ou todas elas. Ou todas elas, certo? Ou todas elas. E então, isso na verdade não é um problema. O que temos visto é que o que quer que tenha acontecido em termos da ferida original, uma vez transformado, se torna seu superpoder e seu dom, certo? Então, Me dá um exemplo. sim, então. Parte do meu programa central é que há algo errado comigo. Era assim que eu me sentia quando era criança. Eu me lembro de quando eu estava antes da 5ª série, quando meus pais me colocaram nesse programa de educação para superdotados com os outros nerds. Eu sempre sentia que não pertencia à turma normal. Eu sempre sentia que havia algo errado comigo. Também cresci com um pai que era, segundo muitos critérios, um pai muito bom. Meu pai era advogado. Ele era super inteligente, um pensador crítico. Hoje em dia a gente diria que ele não tinha muita inteligência emocional. Ele era ótimo em encontrar problemas, mas quando você está do lado que recebe isso, você meio que experimenta. Eu nunca faço certo. Sempre tem um jeito melhor de fazer. Há algo errado comigo. Então eu cresci com... Não tem muito afeto. Ou é mais orientado Certo. a resultados. Orientado a resultados é uma ótima forma de descrever. Então, parte da minha formação central era que havia algo errado comigo. Ele dizia isso em voz alta ou era mais um sentimento interno? Era um sentimento interno. Eu não tinha autoconsciência disso até provavelmente meus 30 e poucos anos, quando eu comandava uma empresa de tecnologia com investimento de capital de risco. Eu estava correndo atrás do sucesso. Todo mundo esperava que eu fosse muito bem-sucedido, porque eu era uma criança brilhante, e eu sentia que precisava fazer isso para ser amado. Então eu sempre fui meio bom na minha carreira. Mas conforme isso se desenvolveu demais dentro de mim, e eu continuava sem perceber que, por baixo da superfície, havia feridas que precisavam ser curadas, eu lidava com isso através de abuso de drogas, alcoolismo, vício em sexo. E então, nos meus 30 e poucos anos, quando toquei o fundo do poço e entrei em recuperação, comecei a perceber que, em todas essas diferentes áreas da minha vida, a observação que eu fazia inconscientemente era que havia algo errado comigo. Então comecei a perceber isso nos meus 30 e poucos anos.
E o que também foi interessante foi que no fim dos meus 30, acabei tendo uma variedade de problemas de saúde estranhos. Acho que foi em 2016, acabei descobrindo que tinha níveis muito altos de mercúrio por causa de uma dieta só de peixe. E então comecei a ter exposição ao mofo e todas essas coisas. E minha reação a esses problemas de saúde foi: há algo de errado comigo. Então, há algo de errado comigo estava se manifestando no meu corpo. E você estava, ao mesmo tempo, reforçando essa crença. E vivenciando ela na prática, encontrando evidências que a confirmavam. Correto. Sim, isso é descrito como um loop psicocibernético, certo? É como se você tivesse um sistema de crenças, e é nisso que seu cérebro foca. Existe aquela parte do cérebro, o sistema de ativação reticular. Você encontra evidências para isso. Ignora todas as evidências contra, e isso só continua ganhando força. Então, como isso se transformou no meu dom? Certo, era a pergunta. E conforme fiz trabalho de desenvolvimento pessoal e o meu trabalho de cura, percebi que não só não há nada de errado comigo, como eu sou realmente incrível do jeito que sou amado por um poder maior do que eu mesmo, que na verdade não só não há nada de errado comigo, como não há nada de errado em nada que acontece na minha vida. Tudo isso é na verdade desenhado para o meu maior crescimento, minha maior prosperidade e minha maior evolução. E assim eu transformei essa ideia de que havia algo errado comigo em posso me aceitar por quem sou. E confio na vida, certo? Então eu vivia com esse medo constante de não ser bom o bastante. Mas ao ser forçado a confrontar isso, isso se tornou o treino de resistência para desenvolver uma fé inabalável que vem se construindo dentro de mim. Fé em mim mesmo, fé no meu poder superior, fé na vida. E acho que essa é uma das coisas que vim aprender aqui. Eu acredito muito que a gente meio que escolhe qual vai ser o nosso resultado antes de vir. E nascemos de pais que vão nos preparar para essa jornada. Sim. Existem experiências quase predestinadas que acontecem na nossa vida. Eu vejo isso muito como um módulo de treino de resistência que passamos, para nos tornarmos o oposto do ambiente em que nascemos, nesses programas centrais originais, certo? Sim. Nascemos na contração, que algumas pessoas descreveriam como o lado sombrio. E em algum momento isso se torna insuportável. E começamos a buscar uma solução para isso, e transformamos essa sombra no que algumas pessoas chamariam de luz, que é a energia expansiva, e então finalmente nos tornamos quem viemos aqui para nos tornar. Sim. Ou perecemos. Ou perecemos, Ou certo? não aceitamos Certo. o chamado Correto. à aventura, eu acho. Não seguimos a jornada. Não fazemos o trabalho de cura. Mergulhamos mais fundo em qualquer vício ou abuso Correto. em que estejamos. E nos perdemos. Correto. O que também está tudo bem. Porque chegamos ao fim dessa vida, refletimos sobre ela e aprendemos com essa Sim. experiência, o que motiva um desejo para a próxima vida e jogamos o jogo de novo. Certo? Espero que sim. Mas seria bom. É tipo jogar Super Mario Bros. E ter que fazer a mesma fase repetidamente. Certo? Seria bom progredir. E temos mais acesso do que nunca a essa tecnologia de progresso. Certo? Porque eu penso na geração dos meus pais. Eles não tinham muito acesso. Talvez alguém desse de cara com um seminário do Jim Rohn ou encontrasse algum livro do movimento do Novo Pensamento. E existem essas pessoas, e você vê que os filhos delas foram bem criados, comparado com a maioria de nós. Mas acho que é isso que é tão incrível sobre o que você está fazendo e a tecnologia disponível, as redes sociais, o YouTube, todas essas coisas, a consciência, as leis pelas quais a consciência funciona e como esse jogo funciona estão mais disponíveis para nós do que nunca. E isso é parte desse despertar que estamos vendo, que está ocorrendo simultaneamente a esse colapso massivo do sistema antigo. Essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. O que torna esse um momento muito empolgante para estar vivo. 100%. 100%. Acho que muita gente se identifica com o que você compartilhou sobre ser muito bom em alcançar sucesso, mas não se sentir bem em se amar. Você acredita que o sucesso é suficiente para alguém superar suas feridas, seus traumas, suas inseguranças, para realmente se amar? Bem, Tipo, ganhar o dinheiro, realizar o grande sonho. não, claramente. Isso é suficiente. Não. Claramente a resposta é não. E de uma perspectiva de coaching, essas são as massas que acabam nos nossos seminários, certo? Um segmento delas são pessoas muito bem-sucedidas. Pessoas de alto desempenho. Certo. E isso realmente mexe com sua cabeça, porque quando você pensa que aquilo é a solução e depois chega lá e não é, Você fica tipo, acabei de passar 20 anos correndo atrás dessa coisa e ainda tenho um buraco vazio dentro de mim. correto. Deve ser um momento aterrorizante, certo?
Horrível. Sim. É tipo o Sim, pior sim, sentimento. certo. E então existe uma oportunidade, que é muito do que você faz, de tipo desacelerar por um segundo e pensar: espera, do que estamos falando quando falamos de sucesso? O que é sucesso? O que é grandeza? Porque uma boa parte do mundo ainda mede isso por quanto dinheiro tem na sua conta bancária. Mas acho que a gente falaria disso numa linguagem de tipo ser autêntico, ser vulnerável, estar a serviço dos outros, estar disposto a fazer o desconfortável trabalho de cura que permite que quem você realmente é apareça. Certo? Talvez essa seja a melhor definição de grandeza. Você realmente se tornar quem veio aqui para se tornar. E o mais bonito é que não se trata de sair por aí tentando descobrir como remendar quem você deveria se tornar. Está tudo aqui. Está tudo lá. Existe uma distinção que ensinamos, pela qual sou muito grato, porque tendo estado no desenvolvimento pessoal e na cura nos últimos, sei lá, 15 anos, fazendo todas as coisas, lendo os livros, indo aos seminários. Eu me lembro de entrar no Landmark Forum no primeiro dia que fiz aquilo e ir aos eventos do Tony. E depois entrar na meditação, na respiração e arrastar minha pobre esposa, que era minha namorada na época, para a Índia, porque eu pensei, talvez alguns monges resolvam meu problema por mim. Ou fazer ayahuasca, psilocibina, ou MDMA, facilitado terapeuticamente. Tipo tudo isso, todas as coisas. Sim. Certo? Tudo isso. O que percebi foi uma equação muito simples para mim. E é isso que ensinamos, que destila todos os princípios de desenvolvimento pessoal e sucesso numa única fórmula, que é: desejo mais não resistência é igual a resultado desejado. Então, se você quer ganhar mais dinheiro, se quer curar sua condição de saúde crônica, se quer encontrar sua alma gêmea, se quer ter mais intimidade no relacionamento em que você está, se quer se tornar primeiro-ministro do Canadá, seja qual for o desejo, não importa qual seja. Se você conseguir se tornar psicológica e emocionalmente não resistente ao desejo 100% do tempo, de forma consistente e previsível, você vai cristalizar esse desejo na sua realidade. Como você faz isso? Você tem um desejo, um sonho ou uma meta. E você se torna não resistente a quê? Ao próprio desejo. Porque o que acontece é que no momento em que você tem um desejo, duas coisas entram na sua consciência. A primeira é, claro, a coisa que você quer, mas a segunda é a ausência dela. A falta. Sim, ainda não está aqui, e o cérebro vai dar um significado a essa ausência. Não está aqui porque não há tempo suficiente. Não está aqui porque eu não sou bom o bastante. Não está aqui porque dinheiro é difícil de ganhar. Não está aqui porque há algo errado comigo. Não está aqui porque outras pessoas têm e há uma quantidade limitada no mundo. Sempre existe uma explicação. Somos ótimos em explicar. E essa explicação é, na verdade, uma crença limitante. E enquanto essa crença limitante existir, não é que você não possa produzir o resultado, porque a realidade é muito generosa conosco. Ninguém tem uma mentalidade perfeita. Mas se você conseguir identificar qual é a resistência e fazer o trabalho interno para transformá-la, você se torna completamente alinhado e congruente com o próprio resultado. Então me dá um exemplo disso, seja em relação a amor ou dinheiro. Vou te dar um exemplo pessoal Sim. meu. Comecei meu podcast no dia 4 de julho. Foi no 4 de julho de 2023. E eu estava gravando um episódio todo santo dia. Desculpa, toda semana. Todo dia. Consegue imaginar? Eu estava gravando. Ah, isso é meio que eu. Sim, É consigo quase todo imaginar. dia. Sim. E isso durou cerca de 1 ano. E simplesmente não estava performando da forma que eu esperava. Uma vez por semana durante Eu um ano. simplesmente lanço um episódio. E fico tipo, eu não entendo direito. Fiz um curso de otimização de YouTube do Ali Abdaal e estou fazendo todas as melhores práticas. E olho para o conteúdo e penso, é um bom conteúdo. O gancho é bom. E olho para outros programas e penso, acho que é tão bom quanto. Talvez até melhor do que essas outras coisas. Por que não está performando? Isso é toda a resistência. O desejo era um podcast que alcançasse muita gente. A resistência era, por que não está alcançando mais gente? O que há de errado comigo? Por que não está acontecendo mais rápido? Eu preciso consertar alguma coisa agora. Talvez nunca aconteça. Meu filho nasceu, e quando meu filho nasceu, eu parei de prestar atenção em muitas outras coisas na minha vida. Porque meu filho estava aqui, ele era o que importava. E parei de dar importância ao baixo desempenho do meu podcast, porque aquilo era a resistência. Um dos meus mentores disse, o que você faz importar se torna importante. É isso que fazemos. Somos seres humanos. Somos capazes de pegar algo do nada e transformar em algo. E assim, o que eu estava fazendo importar era o baixo desempenho do meu podcast.
Assim que retirei minha atenção do baixo desempenho, ou seja, larguei a resistência e redirecionei minha energia para o meu filho, em 90 dias meu podcast decolou. Uau. Certo? E essa é a parte desafiadora. Devemos, como Napoleon Hill fala, ter um desejo ardente por algo, mas depois não prestar atenção na ausência dele. E ser meio que desapegado. E ser desapegado. Sim. Então, agora, É difícil de fazer quando você foca sua energia num desejo, que você quer algo. correto. E de certa forma você deveria ser obcecado com isso. Preciso desenvolver hábitos e ações consistentes em direção a isso. Preciso conspirar o mundo e as pessoas ao meu redor para me apoiarem nisso, mas também não ficar apegado ao resultado. Correto. Sim. E a falta do resultado não acontecendo agora. Sim, é a arte desafiadora de ser humano. O Neville Goddard fala sobre isso. Ele diz para ignorar sua realidade. Ter um desejo, mas ignorar sua situação atual. Porque se você continuar prestando atenção na sua situação atual, você continua prestando atenção na ausência da coisa que você quer. E fica travado na ausência dela. O que fazemos em vez disso? Em vez de focar no que nos falta, não importa o quanto alguém esteja tentando e esteja falhando e ainda não esteja funcionando, o podcast, o relacionamento, o sucesso financeiro, a saúde, seja o que for. Como nos desapegamos do resultado não estar nas nossas vidas agora para que ele apareça agora? Bem, o primeiro passo é entender do que estamos falando. O maior desafio que os seres humanos têm é que não entendemos como a realidade funciona. Não entendemos que nos é dado o direito de ter um desejo, e que se saímos do caminho, 100% do tempo, o desejo tem que se produzir sozinho. Agora, algumas pessoas vão pensar que isso significa: ok, David, meu desejo é um negócio de $1 milhão, então vou só escrever num cartão ou visualizar. E o entregador da Amazon vai entregar um negócio de $1 milhão na minha porta enquanto assisto Netflix e como salgadinho no sofá. Não é isso que estou dizendo. Então nós devemos tomar ação diária e consistente em direção às metas que temos. Mas perceba quando começamos a entrar em resistência. E como a resistência realmente se parece? É um sentimento emocional? É uma frustração? É um pensamento? É uma falta de ação? O que é isso? Vou te dar 3 distinções. A primeira é: desejo mais não resistência é igual a resultado desejado. Eu chamaria isso de a equação de ouro. É assim que todos os resultados são produzidos. Então a pergunta é: como sei quando estou em resistência? E para isso vamos a uma distinção chamada os 2 estados de ser. É o primal. Versus... Estados poderosos, Sim. certo? Existem só 2 estados de ser: estados primais e estados poderosos. Estados primais são estados que não são bons. Estados como estresse, ansiedade, sobrecarga, raiva, ciúme, depressão, ansiedade, tédio. É quando a expressão simpática do sistema nervoso está ativa. Estamos em luta ou fuga. E depois há os estados poderosos de ser, estados como alegria, curiosidade, empolgação, entusiasmo, paz, calma. Esses são estados que fazem a gente se sentir bem, e é quando o estado parasimpático do sistema nervoso está ativo. Você está sempre em um estado ou no outro. Nunca está em 2 estados ao mesmo tempo. E o interessante é que o que determina em qual estado você está não é a experiência, é o significado que você dá à experiência. São os pensamentos que você tem sobre dinheiro, os pensamentos sobre você mesmo, os pensamentos sobre a vida. Por que isso é importante? Porque tudo que você quer criar, toda a mudança que você deseja, seu quadro de visão, seus sonhos, suas metas, esses serão produzidos a partir de um estado poderoso de ser. É quando você está conectado à intuição, inspiração, saúde, vitalidade, prosperidade, abundância, presença, intimidade, conexão. Tudo isso está num estado poderoso. Você não consegue nada disso quando está num estado primal. Então, quando estamos num estado primal, estamos em resistência. Então, se estamos jogando o jogo chamado desejo mais não resistência é igual a resultado desejado, o que passamos a prestar muito mais atenção é: em que estado de ser eu estou? E uma forma fundamental de começar a navegar pela vida, que é uma prática que sigo, não o tempo todo, mas bastante, é perceber quando entrei num estado primal, sabendo que a única coisa que me leva a um estado primal são meus próprios pensamentos e minhas próprias crenças, e então observar esses pensamentos e crenças e usar quaisquer ferramentas que eu tenha para voltar a um estado poderoso de ser. Essa é a prática. É polir e tirar o polimento. Se você fizer isso de forma consistente, eventualmente vai produzir o resultado desejado. O que mais te leva a um estado primal de ser? Eu? Sim. Sensações físicas no meu corpo que eu não gosto. Minha saúde tem sido uma das minhas montanhas para escalar. Tipo dores ou tipo... Palpitações cardíacas, dores, achaques. Isso te coloca mais numa mentalidade de medo do que numa poderosa. Correto. Isso me leva a um estado primal.
Sim. Mas existem muitas outras coisas que também me levam a um estado primal. Eu tenho expectativas de como a minha terça-feira vai ser. E ela simplesmente não acontece daquele jeito. Alguém não faz uma coisa que deveria estar fazendo. Ou uma campanha de marketing não funciona do jeito que eu esperava que funcionasse. E, pronto, eu entro num estado primal, certo? É meio que... E como é que isso se sente quando você entra num estado primal? É ansiedade? É depressão? É eu não sou bom o bastante? É algo está errado? Claro, pode ser qualquer coisa, desde frustração. Então, emocionalmente... Bem, vamos voltar, porque os pensamentos geralmente criam as emoções. O pensamento pode ser, por que eles não estão fazendo o que deveriam estar fazendo? E se isso não der certo, por que eles fizeram desse jeito? Eu estou fazendo algo errado, certo? Todos esses pensamentos levam a algum tipo do que você poderia chamar de emoção negativa, certo? Um estado primal. As emoções para mim, as emoções que são hábitos para mim são frustração, ansiedade, alguma outra forma de medo, vergonha e culpa, certo? Essas são minhas favoritas. E, na verdade, o que estamos falando em todo esse trabalho, há tantas formas de descrever o desenvolvimento pessoal, mas o que estamos falando é sobre construir uma neurologia diferente, certo? Pensem como é incrível, como seres humanos, sermos capazes de usar nossas mentes para reorganizar e reconectar nosso sistema nervoso e nosso cérebro. Sim. E então toda vez que você se pega num estado primal e observa o pensamento, e usamos um ótimo conjunto de ferramentas, mas há muitos ótimos professores por aí para questionar o pensamento, e você realmente percebe que o pensamento não é necessariamente verdadeiro. Você está construindo um novo sistema nervoso. Está construindo uma nova capacidade. E muitas pessoas querem ter mais na vida, mas tipo, você é capaz de lidar com isso, certo? E esse é um belo processo lógico que, seja o que você acredite que nosso Criador tenha criado para nós, começamos a ver a profunda irrealidade em que temos vivido desde que adotamos esses programas de tenra idade, e você começa a se reorientar para uma percepção adequada da realidade. E a recompensa por isso é que você passa a criar mais do que quer criar, mas a verdadeira recompensa é que você começa a viver em alegria. Alegria, paz, abundância, liberdade. Liberdade. Eu acho que muita gente não se sente livre na vida. E se cresceu sem se sentir seguro, isso significa que não tem liberdade. Com certeza. E pelo menos foi assim comigo. Eu não me sentia livre. E era como se eu quisesse criar meu próprio senso de paz e liberdade. Esse não se sentir seguro e não se sentir livre é generalizado nos sistemas nervosos dos seres humanos. E não só criamos nossas próprias realidades, onde você acaba numa carreira em que não se sente seguro, acaba num relacionamento em que não se sente seguro, acaba com uma conta bancária em que não se sente seguro, acaba num corpo em que não se sente seguro. Mas olha o que estamos materializando coletivamente num nível macro. O mundo parece seguro? Não. Não. Pode escolher o que quiser. Pode escolher a guerra no Irã. Pode escolher o que está acontecendo em Gaza. Pode escolher a forma como o governo é administrado. Pode escolher a inflação. Todas essas coisas são cristalizações da falta de segurança que nós, como seres humanos, ainda não aprendemos a metabolizar nos nossos sistemas nervosos. Então nunca vamos mudar isso lá fora. Vamos mudar aqui dentro. Sim. E conforme mudamos aqui dentro, essas pessoas mudadas terão novos pensamentos e novas ideias para criar um novo sistema que pareça seguro para todos. Mas o grande erro agora é que todo mundo... Existe uma guerra contra o terror. Existe uma guerra contra as drogas. Existe uma guerra contra isso. Existe uma guerra contra aquilo. É tudo mais resistência, mas nos dizem... E a propósito, minha equação é derivada dos grandes ensinamentos. Nos dizem para sermos não resistentes. Como Cristo diz, vira a outra face. Por quê? Isso nem faz sentido nenhum. Você está me dizendo que quando sou confrontado com algo que não gosto no mundo, devo virar a outra face, oferecer minha face? E se você realmente olhar para o que eu acho que esse ensinamento significa, é quando você percebe algo na sua vida que não gosta, ou percebe algo no mundo que não gosta, que seria seu inimigo, você vira a face. Ou seja, vira sua atenção para outra direção. Você usa a contração ou o problema na sua vida como inspiração para um novo desejo e uma nova solução que agora pode cristalizar em realidade. Certo? Sim. É um belo ensinamento. Mas todos eles estão ali, seja Buda ou Cristo ou quem for, você pode escolher o seu. Certo? Não resistência. Isso faz sentido porque a psicologia comportamental nos diz que o que você acredita você pensa, o que você pensa você sente, o que você sente você faz, e o que você faz são os resultados. Então, se você está pensando e sentindo resistência, você vai produzir uma realidade resistente. Certo? Sim. Então tudo começa com uma crença ou começa com curar o passado para poder criar novas crenças? Minha própria jornada foi começar com minhas crenças. E você tinha o quê? Uns 30 anos? Era meus 30 e poucos anos.
Você era bem-sucedido na carreira, ganhando dinheiro, realizando, mas... Eu nem chamaria isso de sucesso. Se você acha que um cara comandando uma empresa de tecnologia é bem-sucedido, tudo bem. Mas esse mesmo cara só se pagava $80 mil por ano. Tinha 3 mil na conta, 2 casas em execução hipotecária e estava solteiro há 10 anos. Entendi. Mas sim, acho que se você desse Claro. uma olhada rápida, certo? Mas sabe, foi a coisa mais louca. Eu estava no aeroporto internacional de Miami e eu tinha uns 18 meses de sobriedade. E pensei, cara, se eu consigo mudar tanto assim, tipo, porque eu nunca achei que ia parar com drogas, álcool, sexo e tudo mais que eu fazia. E quantos anos você tinha? 33, certo? 33. Especialmente pornografia. Quer dizer, em relação à pornografia, eu pensava tipo, não acho que isso vá parar de jeito nenhum. Mas parou. Parou. E não parou porque eu tentei parar. Parou porque eu estava me curando através dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. É um framework de cura fenomenal. E não só eu estava olhando para minhas crenças limitantes e meus ressentimentos e curando eles, como também, conforme eu ia me limpando, comecei a encontrar um relacionamento com um poder superior. Eu não cresci numa família com um poder superior. Então eu tinha tudo isso e pensei, cara, se isso é possível, o que mais é possível? Tipo, talvez eu realmente possa ficar rico, talvez eu realmente possa encontrar uma alma gêmea, talvez eu realmente possa... E então eu estava nessa investigação e fui ao aeroporto internacional de Miami. Estava voando para algum lugar. E você já teve aquela experiência em que tem um livro na estante que decide que vai ter um relacionamento com você? Você simplesmente sente isso. Claro. E eu vou até lá e pego esse livro e olho a contracapa e tinha 4 afirmações. Dizia, a vida é cheia de sofrimento. Ok, eu me identifico com isso. O sofrimento vai acontecer com você. Existe uma saída do sofrimento, e a saída do sofrimento é o caminho óctuplo da virtude. E eu estava lendo as 4 nobres verdades do budismo, e eu viro esse livro, e se chama Despertando o Buda Interior. É do Lama Surya Das. Eu compro o livro, leio do começo ao fim no avião. Eu pensei, nossa senhora, a mensagem aqui com esse caminho óctuplo da virtude de Buda é muito... Óctuplo. Caminho Caminho óctuplo óctuplo da da virtude. virtude. Caminho óctuplo da virtude. São os 8 passos dele. E eu pensei, isso é quase igual aos 12 passos dos Alcoólicos sim. Anônimos. E eu volto ao meu escritório. E minha gerente de redes sociais na época tinha deixado um livro pra mim. E eu não era leitor, certo? Então isso são milagres. E era um livro chamado Kingdom Principles, de Miles Monroe, onde ele explica os ensinamentos de Cristo. Eu penso, são os mesmos passos. E então vou a uma Barnes Noble. E acho que nunca tinha entrado numa livraria, pra ser sincero com você. Eu vou até a senhora na recepção e digo, vocês têm uma sessão para pessoas que estão tentando colocar a vida em ordem ou algo assim? Ela diz, a sessão de autoajuda. Eu penso, que nome maravilhoso para uma sessão. E tinha um livrinho no chão naquela sessão chamado Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Eu simplesmente peguei ele. Então eu cheguei à cura através de pensamentos e crenças. Acho que eventualmente você volta e olha de onde essas crenças se originaram, e encontra o perdão, ou encontra a perspectiva adequada, e cura isso, certo? Mas você não precisa voltar lá, porque essas coisas que aconteceram então estão aparecendo na sua vida agora. Sabe? Sim. Todo homem que você conhece é o pai, e toda mulher que você conhece é a mãe. E esses são seus conflitos. E, se você está vivendo com uma condição de saúde crônica, ou vivendo em escassez financeira, sua reação a essa realidade são os mesmos programas que você tinha lá atrás. Então podemos trabalhar com o programa em qualquer nível da linha do tempo, certo? Eu acho que eventualmente acabamos voltando e limpando esses mal-entendidos iniciais. Mas isso Claro. para mim pode ser um pouco mais difícil do que simplesmente trabalhar com o material bruto conforme ele aparece no dia a dia. Está bem ali para você, sabe? Você não precisa entrar numa hipnose profunda ou fazer EMDR, todas ótimas ferramentas, certo? Mas, ei, está aparecendo agora com aquela coisa da terça-feira. Sim, sim. O que você diria, então, que é o hábito número 1 que a maioria das pessoas vive e segue diariamente? Que elas acham que é positivo, mas que na verdade está prejudicando de alguma forma sua energia ou sua frequência para criar mais. De novo, vai variar de pessoa para pessoa, mas se focarmos essa pergunta em alta performance, porque sei que muitos de alta performance escutam o programa. Você é de alta performance. É isso. Vamos olhar para uma equação ruim. É desejo mais correria e sacrifício é igual a resultado desejado. Certo? É desejo mais sacrificar sua saúde e relacionamentos pelo sucesso é igual a resultado desejado. E isso é reforçado por muita cultura de correria. Você pode jogar uma pedra e encontrar isso no YouTube ou Instagram. Tipo, se você não está trabalhando, em algum lugar alguém está, e quando você encontrar essa pessoa, ela vai vencer. E eu penso, ok, talvez, mas provavelmente não, porque Cristo disse, meu jugo é suave, certo?
Então tem que existir um jeito mais fácil. Tem que haver prosperidade, abundância e possibilidade disponíveis para todos nós. E isso foi uma grande parte do que ainda estou regulando no meu sistema nervoso. Certo? É essa ideia de que preciso fazer mais, ou não há tempo suficiente. As pessoas vivem em escassez de tempo o tempo todo, tipo, você nem consegue respirar. E de novo, voltando ao que eu aprendi, é tipo, não, eu não preciso ralar tanto. Não preciso me sacrificar. Eu não preciso encontrar mais tempo. Não preciso fazer nada que se insira nesse desejo além da não resistência. E tudo que aparece nesse espaço que não é não resistência, é a resistência que precisa ser trabalhada. O que você diria que é a crença limitante número 1 da maioria das pessoas? Eu não sou suficiente. Sim, não ser bom o bastante. E isso faz sentido quando você olha para o que aconteceu quando éramos crianças. Você tem lindas filhas de 8 meses. Eu tenho um filho de 3 anos e meio. E o que eu vejo no meu filho é a expectativa dele, e com toda razão, de receber um amor incondicional vindo de mim. Porque todos nós, de alguma forma, esperávamos um amor incondicional dos nossos pais. Mas não importa quem foi o seu pai, ou a sua mãe, nem o quão bons eles eram. E existem muitos pais que no papel nem eram tão bons assim. Mas seus pais nunca vão ter amor incondicional por você. Eles são condicionais, certo? Você tem a condição da sua carreira, tem a condição do seu relacionamento com o cônjuge, tem a condição de ser mãe solo ou pai solo, tem a condição do seu próprio trauma, tem a condição de tantas coisas. Então sempre vai haver momentos em que a criança espera que o pai esteja presente, e o pai está ausente por causa dessa condicionalidade. Nessa ausência, a criança acredita inconscientemente que tem a ver com ela, e é por isso que encontramos eu não sou suficiente, ou eu não sou bom o bastante em todo lugar. Porque aconteceu com todos nós. Mas isso se tornou uma das minhas paixões. Realmente entender a estrutura da realidade, uma espécie de versão metafísica da jornada do herói de Joseph Campbell. O que está realmente acontecendo aqui? Porque se a realidade é amorosa, como explicamos todas essas coisas que parecem estar ausentes de amor? Então como você explica isso? Bem, a minha própria experiência e o que eu tenho visto de forma consistente com outras pessoas é que esse não ser suficiente acaba criando uma compensação. Uma compensação que a gente já comentou antes e que se transforma na sua própria personalidade. E assim, você embarca nessa jornada com um sistema nervoso que... Para provar ou para realizar? Provar ou agradar ou o que for. Sim. E o que parece acontecer é que essa compensação que vem de sentir que você não era suficiente, que é sua personalidade, funciona por um tempo. É uma boa estratégia. Sim, é isso mesmo. É uma estratégia. E ela tem os seus pontos fortes, tem os seus dons. Mas lembre-se de uma coisa. Ela também é uma neurologia. É um sistema nervoso. E conforme funciona, começa a ser aplicado em cada vez mais áreas da sua vida. E o que acontece é que por volta dos 40 anos, surge o que chamaríamos de programa central. É entre os 40 e 60 anos, onde as pessoas diriam, eu não entendo. A coisa em que sempre fui bom, que me trouxe até aqui, está começando a ser a coisa que está me sufocando. Está me tornando um prisioneiro. Esse é o programa central. Sim. É um super desenvolvimento dessa neurologia. E isso vai te trazer de joelhos. Então as pessoas têm sua longa e escura noite da alma, ou tocam o fundo do poço. Não precisa ser com drogas ou álcool. É tipo, eu simplesmente não aguento mais agradar as pessoas. Eu não dei tempo nenhum para mim mesmo, durante muito tempo. E então agora, os aspectos da minha própria saúde estão começando a se degradar. Ou então, alguém construiu essa personalidade de eu sou a pessoa capaz de trazer ordem ao caos. Mas agora, existe tanto caos assim que o próprio caos acaba te derrubando. E nessa derrota, que mais uma vez é um subproduto desse aspecto super desenvolvido do seu sistema nervoso, você é incapaz de resolver isso sozinho. Então não importa qual ótima ferramenta de desenvolvimento pessoal você tenha, não importa quais pílulas ou poções você tome, não importa qual xamã você encontre com uma ótima playlist. Nada disso funciona, porque isso na verdade serve para te trazer de volta ao relacionamento com o poder superior da sua própria compreensão, para que você finalmente experimente o amor incondicional que existe para você, mas que nunca deveria vir dos seus pais. E o que é bonito nisso é que quando você atinge esse ponto de virada e começa a encontrar esse amor incondicional, o próximo passo natural é perdoar seus pais, porque foi um mal entendido nosso.
Compreensivelmente, certo? Éramos crianças, mas foi nosso mal entendido. E então o programa central não é, na verdade. Se você pensar na crença superlimitante que surge entre os 40 e 60 anos, não é algo que você deve se livrar sozinho. Você deve entregá-lo ao seu poder superior. E agora você entra nesse conceito que acho que muita gente não entende, que é a entrega. Entrega a quê? A quem? A um poder superior. Bem, como você encontra esse relacionamento? Bem, você toca o fundo e não tem para onde ir além de olhar para cima. Certo? Sim. Então esse é o belo arco de como a vida de todo ser humano emerge. E o desafiador é que quando você não entende o arco, é como tentar lutar contra um boxeador invisível num ringue, porque você não tem contexto para isso. Sim. E é por isso que acho que tantas pessoas que entram no desenvolvimento pessoal ou no trabalho que ensinamos conseguem realmente começar a mudar. Não é só falar, sim, ok, eu sei que tenho minhas crenças limitantes, mas como eu mudo elas? Certo? Não é tipo, sim, eu entendo que o perdão seria bom pra mim e o ressentimento é ruim, mas como eu realmente perdoo? Essa é a peça de integração que acho que até agora tem faltado em muita da parte histórica de motivação e inspiração do desenvolvimento pessoal, certo? Sim. Porque quando alguém está sentindo, tipicamente, quando alguém sente dor, resistência, estresse, sobrecarga, se não vai a Deus ou a um poder superior, vai a algum outro mecanismo de anestesia. Correto. Drogas, pornografia, sexo, álcool, sucesso, dinheiro, seja o que for, vício em trabalho ou o que quer que seja. E você percebe depois de 5, 10 anos fazendo essa estratégia para tentar anestesiar e se sentir melhor, que não te dá a paz ou harmonia, os resultados que você quer. E é indo mais fundo nisso, e as pessoas vão te decepcionar, e os vícios vão te decepcionar, e todas essas coisas vão te decepcionar ao não te dar esse amor incondicional. Então é por isso que ou precisamos ser quebrados, ou precisamos criar algum tipo de consciência quando as coisas estão bem, antes que fiquem ruins, para dizer, eu não tenho tudo que realmente quero dentro de mim. Deixa eu me conectar a um poder superior. Sim, amém a isso. Sim. E o assunto do poder superior também é interessante porque temos há muita gente onde eu comecei. Acho que provavelmente eu me consideraria ateu e depois agnóstico. E então comecei a construir um relacionamento com um poder superior. E para mim o poder superior era o universo. Mas o que eu aprendi com o tempo, e isso é só para mim, eu não preciso impor isso a mais ninguém, é que eu fui muito inspirado pela história de Davi na Bíblia. Eu pensei, eu quero isso, quero esse relacionamento pessoal com Deus, quero poder enfrentar os Golias da minha vida e dizer, sabe de uma coisa? Eu sei quem é meu pai. Eu sei o que ele faz por mim, e hoje vou mostrar ao mundo inteiro que há um Deus na minha vida. Certo? Eu queria isso, porque antes disso era o universo. Tipo, eu estava na nova era, na lei da atração, e tudo isso é ótimo. Sou um grande fã de Abraham Hicks. Todas essas coisas são incríveis, fazem parte da jornada. Mas eu senti que havia uma diferença entre ter um relacionamento com o Criador e com o criado. O universo é criado. Pelo Criador. Pelo Criador, certo? E então eu não sabia realmente onde encontrar isso, e simplesmente comecei, mas eu tinha visto na minha vida que quando peço, recebo. Existe essa resposta. Nem sempre tão rápido quanto eu gostaria, mas comecei a dizer, ei, eu quero saber como é isso, o que posso fazer, o que está disponível para mim para ter um relacionamento pessoal com Deus. O que apareceu para você? Bem, falamos que minha montanha é meu corpo e minha saúde, certo? E então eu Você tem 50 agora, né? tenho 50. Bem, não é por isso, mas Não, sim. mas você está começando a sentir. Sim, é verdade. Existe uma coisa efeitos de- acontecendo aí. E é justamente por isso que focar na longevidade, como a gente comentou antes, Sim. é algo tão importante. Mas em 2019, eu fiz essa cerimônia de ayahuasca, e foi provavelmente minha 12ª cerimônia. Bem, as pessoas contam como dias, então foram tipo 3 ou 4 cerimônias porque algumas foram muitos dias, certo? E foi super intensa, e cerca de 3 semanas depois, eu perdi meu sono. Eu não conseguia dormir. Isso não é bom. Sim, não é bom. Meu sono melhorou com o tempo, mas eu ainda não estava dormindo bem. E então eu estava nessa busca de querer ter um relacionamento pessoal com Deus. E tive 1 ou 2 semanas em que não dormia bem. E minha esposa disse, por que você não acorda cedo e escreve num diário? Em vez de simplesmente voltar para a cama, eu penso, eu não quero acordar às 5 horas e escrever. Tipo, é quando eu consigo dormir umas horas. Depois eu tinha revisitado a autobiografia de um yogi, de Paramahansa Yogananda. E no livro, Paramahansa acorda cedo e escreve. Ok, vou acordar cedo para escrever. Mas eu pensei, não, isso não parece conveniente. Então fiz uma sessão de respiração. Uma sessão de respiração transformacional bem profunda remotamente com uma mulher com quem trabalho.
E no final da sessão, meu corpo se senta sozinho. Minha mão sai com uma caneta e começo a escrever. E pensei, ok, 3 vezes. Sim. Eu não preciso ser atingido por um raio. Então no dia seguinte eu acordo e desço pro meu estúdio de podcast, que é tipo minha caverna, e simplesmente começo a escrever. E simplesmente saiu. Começou com, querido pai, obrigado. E comecei a agradecer a Deus por todas as coisas bonitas na minha vida. E foi uma experiência tão única, porque já escrevi gratidões antes. Mas essa foi como uma carta de amor que vinha se acumulando há 48 anos. E eu só pensava, obrigado por todas essas coisas bonitas na minha vida. E então comecei a pedir coisas. E é interessante, quando meu filho me pede algo, ele está 100% convencido de que vai conseguir. Não há dúvida, porque sou pai dele, e posso entregar qualquer coisa, certo? Ele fala, não, eu quero. E comecei a escrever, e senti essa frequência de que eu sei a quem estou pedindo. Então sei que vou receber. Não havia dúvida. Não havia resistência. E então a terceira peça foi que quando senti isso, comecei a pedir por outras pessoas. Comecei a orar por outras pessoas. E então isso se tornou meu processo de diário. Chamo de diário de comunhão. Sinto que estou num relacionamento com meu poder superior quando faço isso. Eu faço todo dia? Não, mas deveria fazer com mais frequência. Mas essa prática está ali, presente na minha vida. E essa foi, no fim das contas, a resposta para o pedido que eu tinha feito. E isso realmente me ajudou a aprofundar o meu relacionamento com o meu Deus. E se você pedir algo e não for dado? Existe uma grande professora do início dos anos 1920, acabei de fazer um episódio sobre ela, Florence Scovel Shinn. Ela escreveu um livro chamado O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. Um dos meus 5 livros favoritos. Ainda está viva? Não. Ok. E ela basicamente diz, eu não vou conseguir fazer justiça à afirmação dela aqui. Eu só queria dar o devido crédito a ela. Mas a ideia central é essa. Se é meu, então é meu. E se não é meu, eu simplesmente não quero aquilo. Então se eu peço alguma coisa, bem, eu posso até resistir bastante, gritando e reclamando por um tempo. Mas em algum momento, eu acabo percebendo. Não é pra mim. Não é pra mim. Deixa pra E lá. em algum momento, Então por que você tem o desejo no coração se não é pra você? acho que há 2 tipos de desejos. Acho que há um desejo que vem da cabeça. E acho que há um desejo Ego. que vem do coração. Com Sim. certeza. Acho que desejos autênticos não são coisas que inventamos. São transmissões que recebemos. E isso faz parte do discernimento que desenvolvemos conforme fazemos o trabalho de cura, você começa a sentir a diferença. E então, ela tem outra afirmação muito bonita que diz, o que era meu desde o começo é meu agora, e sempre será meu. Então o que é meu não pode ser tirado, e o que não é meu, eu não preciso. Sim. E no fim do dia, não é mais seu. O que quer que receba, acho que você não leva com você. Não que a gente saiba. Você não pode levar as coisas físicas com você. Sim, Não importa quanto dinheiro ou relacionamentos você tenha. Isso fica nesse mundo. certo. Espero que o que levamos seja quem nos tornamos, certo? Por isso esse trabalho é tão importante, certo? Sua essência, sua alma, seu espírito, para que você possa continuar progredindo. E acho que isso faz sentido. Se você olhar para muitos dos grandes ensinamentos e falar sobre encarnação e vidas múltiplas, parece fazer sentido. Nessa vida posso ver que passei por muitas vidas, e a cada vez aprendi, e a cada vez tento melhorar. Então faria sentido que eu fizesse isso vida após vida, e que na verdade fizéssemos isso como uma consciência coletiva, como forma de simplesmente evoluir a consciência. Você sente que já teve sua maior transformação? Nunca realmente pensei nisso. Porque você meio que diz que dos 40 aos 60 você passa por esse grande despertar, tipicamente para a maioria das pessoas. É engraçado. Me lembra algo que meu amigo disse, que ele percebeu que toda vez que passa por uma transformação, é uma contração, e depois entra na expansão. Então ele tem medo de pedir mais transformação, Sim, porque vai ser doloroso. por causa das contrações. Então, Da dor. se eu já passei pela minha maior, eu não sei. Além da morte, eu acho. Provavelmente não. Olha, o vício em drogas, álcool e sexo foi realmente desafiador. Foram 30 anos de impulso, que vinham se acumulando aos poucos. Talvez exista alguma outra coisa, com uns 60 ou 70 anos de impulso acumulado, da qual eu ainda nem tenho consciência. Mas eu sinto que... Se você pensar no desenvolvimento pessoal quase como uma limpeza, aquela foi uma experiência bem grande, catártica. Por quanto tempo você foi viciado em drogas, sexo, álcool? Eu comecei a ver pornografia aos 13 anos e a faculdade foi drogas e álcool. Drogas pra mim era maconha, mas era um coquetel. Mas, considerando tudo, o vício em sexo, pra mim, foi o mais desafiador de superar. Eu fui a reuniões de AA e Narcóticos Anônimos.
Não para tirar mérito desses programas, mas as pessoas que vi na recuperação de vício em sexo, eu conseguia ver porque fazia parte do meu design inteligente. Porque diferente de drogas e álcool, tecnicamente eu poderia não ligar para o meu traficante ou não ir ao bar. Mas a neurologia do vício em sexo, continua se aprofundando mesmo se você só fantasia. Sim. E então, Você ainda está vivendo como um viciado em sexo, certo. quase sem nem fazer sexo. Correto. E você continua aprofundando essas redes neurais, então realmente exigia um nível de domínio psicológico, domínio de disciplina. Domínio, E disciplina. consciência, mudando sua atenção constantemente. Correto. E companheirismo. Não havia como eu ter feito isso sem outras pessoas e acho que essa é uma parte muito importante do trabalho de cura. Sim. Estar numa comunidade com outras pessoas. A gente falou sobre os estágios em que estamos, onde não passamos muito tempo com grandes grupos de amigos como antes, mas isso é algo que percebi recentemente que preciso voltar a fazer, é o companheirismo em torno do desenvolvimento pessoal. Nossa, o que você sente que é a causa raiz de todo vício? Acho que sofrimento emocional não resolvido, sabe? Para quem é alcoólatra ou viciado em sexo ou pornografia, seja o que for. Sempre é. Existem muitas formas de se recuperar fora dos 12 passos. Existem ótimos programas por aí, mas o que é interessante é que os 12 passos não tratam de tentar fazer você parar de beber, usar drogas, fazer sexo, comer, ou seja lá o que for. Os 12 passos tratam de identificar as causas raiz subjacentes, que são o trauma emocional não resolvido, e transformá-las. E quando você faz isso, você para de usar como forma de lidar. O programa de 12 passos é pelo AA? Programa de 12 passos é como se chama? Começou com Alcoólicos Anônimos, sim. Depois tem todos esses outros grupos anônimos. Sim. No programa de 12 passos, na sua opinião, qual é o único passo que, se não tivesse, o programa não funcionaria? Obviamente precisa de todos, mas qual é o passo tipo, ok, se você tivesse esses 11, mas esse não estivesse ali, você ainda seria viciado? Não é exatamente um passo, certo? Porque existe um passo que é admitir que éramos impotentes diante do nosso vício. E a impotência é uma coisa engraçada para as pessoas. Mas é só o reconhecimento de que... Foi o reconhecimento de que eu tenho um problema. Sério? Sim. O reconhecimento de que tenho um problema e não consegui resolvê-lo sozinho. A maioria das pessoas sente que não tem um problema quando é viciada em algo? Acho que na maior parte das vezes é isso que acontece. Não acham que tem um problema? Sim. E o desafio com isso é duplo. Primeiro, normalizamos beber. Sim, cara. Normalizamos o comportamento sexual. E até certo ponto, normalizamos a maconha. Certo? Então há essa normalização dessas... De legalizar. Sim, exatamente isso. E isso, por si só, já cria uma espécie de contexto de permissão. E a partir daí, o caminho vira um verdadeiro escorregador, rumo ao problema. Então você não percebe. É o sapo fervendo na panela, certo? Sim. Então a maioria das pessoas ou não acha que tem um problema, ou tem esses momentos de vislumbre, certo? Tipo de que eu tenho um problema. Ah, não é realmente um problema pra mim. Não sou realmente alcoólatra. Eu me lembro de quando tive uma conversa com um grupo de tratamento ambulatorial em Winter Park, na Flórida, e sentei com o conselheiro, e ele disse, você é alcoólatra. Eu penso, qual é, cara? Isso nem faz sentido. Não sou alcoólatra. Eu só saio no fim de semana e bebo com meus amigos. E depois fico atrás de garotas e fumo um pouco de maconha. E ele disse, legal, para. E eu falei, bem, eu não consigo. Ele disse, sim, você é alcoólatra. Por que você acha que não conseguiu parar? Bem, eu tentei. Tentou? Eu tive consciência disso por anos. Houve um período em que era tipo, ok, eu não tenho um problema. Depois eu soube que tinha um problema, mas Sério? não conseguia parar. Se você parasse, o que aconteceria? Se você parasse o vício, o que teria que enfrentar? Não, eu parava por um período. Parava por 30 dias, e então algo bom acontecia. Então eu comemorava. Ou algo ruim acontecia, então eu ia lidar. Era só, estava bem entranhado no meu sistema nervoso. Nossa. Sim. Qual foi o momento em que você sentiu, isso não tem mais controle sobre mim, esse vício? Ou é aquela história, uma vez alcoólatra, você continua sendo alcoólatra para sempre? Para muita gente, sim, é exatamente assim que funciona. Mas para mim, eu nunca senti dessa forma. Eu simplesmente não tenho... Sabe, eu não tenho um interesse particular em beber ou em fumar maconha. Nos últimos 15 anos, desde que fiquei sóbrio, eu já fiz isso alguma vez? Sim, em algumas ocasiões.
Tomei uma taça de vinho com minha esposa ou uma bala de maconha em algum evento. O que fosse. Pornografia eu não conseguia tratar casualmente, com certeza. Mas esse foi meu vício real. Meu núcleo era o vício em sexo. E então isso se tornou um estilo de vida. Mas quando você permite Deus na sua vida e começa a receber sua missão de Deus e começa a ver quais são as recompensas de viver sua missão no mundo, mesmo que isso traga seus próprios desafios e inseguranças, é simplesmente um jogo melhor de se jogar. Sim. Sim. Bem melhor do que perseguir o barato. Sim. Quando foi que você sentiu que recebeu o seu chamado, vindo de Deus? E como é que alguém, que não sabe qual é o seu propósito na vida, consegue acessar qual é, de fato, esse propósito que Deus reservou para ela? É uma pergunta com duas partes. Bem, eu não sei se fui exatamente eu quem começou. A minha esposa e eu, nós começamos juntos. O negócio atual que temos, o negócio de coaching, que tem sido o que apresentamos ao mundo, provavelmente começamos a tentar fazer isso lá por 2015. Tivemos nosso primeiro evento em 2017, e então tínhamos um negócio. E eu sabia que era o que eu deveria fazer. Ainda não descreveria como um chamado de Deus. O chamado de Deus veio em 2021. No final de 2021, eu tive... Não sei se eu estava na minha meia-idade nesse ponto, mas tive uma crise. 5 anos atrás. Sim, tive um capítulo. Onde... Qual foi a crise? Então nós tínhamos acabado de nos mudar. Você tinha 45 anos na época? Sim. Sim. A Covid tinha chegado, nosso negócio teve que migrar para o virtual. Fazíamos muitos eventos ao vivo. Financeiramente, o negócio estava começando a encolher. Minha esposa estava grávida do meu filho. Estávamos tendo muito atrito. Parte era química, parte era só onde estávamos no relacionamento. Compramos a casa que te falei em Porto Rico, mas estávamos reformando. Então estávamos morando num apartamento em Old San Juan com minha sogra. Então você não tem estabilidade. Seu negócio não é estável. Correto. Você está gastando mais dinheiro do que está entrando. Tudo isso. E o relacionamento... E eu tinha vários desafios de saúde acontecendo. Então tudo está acontecendo. Vinha de todas as direções. E eu tive esse episódio em que senti todo aquele estresse no corpo. Tentei caminhar, tentei respiração e não consegui me livrar disso. Então entrei no chuveiro, um banho frio, e comecei a gritar porque precisava tirar essa energia. E minha esposa e minha sogra vieram correndo. Estavam todas apavoradas. Você pode imaginar, certo? Resumindo, eu tinha um monte de pessoas incríveis ao meu redor com muitos recursos diferentes. Uma das pessoas era meu irmão, e ele disse: "Olha, agora sua vida parece incontrolável. Por que você não volta aonde conseguiu se restabelecer quando as coisas ficaram incontroláveis antes?" E eu pensei: boa ideia. Então comecei a ir às reuniões de AA, que não ia há anos. E liguei para um amigo meu e falei: "Ei, você quer trabalhar os 12 passos comigo?" E ele disse: "Claro. O que você... Está bebendo de novo? Fazendo sexo?" Eu disse: "Não. Percebi que sou um preocupado crônico. Então quero trabalhar os passos em torno da preocupação." Então trabalhamos esses 12 passos. E cara, trabalhei sério e vi coisas que nunca tinha visto antes. Tipo o quê? Ressentimentos que eu tinha, crenças limitantes que eu tinha, dúvidas que eu tinha no meu relacionamento com o meu poder superior. E também vi como os 12 passos se conectavam lindamente com as estruturas que eu vinha construindo. Da equação de ouro aos 2 estados de ser e outras. E então o que me veio foi uma estrutura de 12 passos para o desenvolvimento pessoal. Se chama estrutura do humano completo. Criamos essa estrutura de 12 passos e comecei a colocar pessoas que estavam na nossa comunidade há anos, cujas vidas foram transformadas por essa estrutura. E elas ficaram tipo: "Nossa, isso é a coisa mais transformadora que já passamos." Incluía o programa central. Foi assim que descobri o programa central, através desse processo. E tínhamos pessoas que... Um cara foi tão engraçado, ele disse: "Olha, subi a montanha com T. Harv Eker, meditei com o Maharishi, andei nas brasas com Tony Robbins." Ele diz: "Já fiz de tudo, mas essa coisa é o que procurei minha vida inteira." E conforme as pessoas passavam por isso, descobrimos que elas queriam estar num ritmo diário, numa prática em torno disso. Então criamos uma comunidade chamada Whole Human Network. E a rede tinha a oportunidade de facilitar a estrutura para outras pessoas, e simplesmente começou a crescer. E o que eu vi, ao mesmo tempo tenho sido meio que um estudante do poder no mundo, e como o poder funciona, o poder centralizado. Tive muitos jovens que eram teóricos da conspiração trabalhando para mim, anos atrás, e percebi que não é conspiração, eles não estão inventando coisas, certo? É assim que muito do mundo funciona. Sim. E então percebi que se queremos mudar o mundo num nível macro, precisamos nos curar. E há 2 coisas necessárias para criar um sistema alternativo para a humanidade. A primeira é liberar nossa atenção.
Porque se você não tem soberania de atenção, não pode criar conscientemente. E nossa atenção está sendo sequestrada o tempo todo, intencionalmente. E para prevenir o sequestro da sua atenção, a solução é curar. Porque se você consegue metabolizar o medo do seu sistema nervoso, o medo não consegue mais te pegar, e agora você se torna um criador intencional. Então pensei, se conseguirmos fazer isso em escala, teremos dezenas ou centenas de milhões de pessoas com atenção liberada que podem direcioná-la para onde quiserem. A segunda coisa é começar a construir o andaime de um novo sistema. Sistema financeiro regenerativo, sistema de saúde regenerativo. Um sistema que não é sobre extração, mas onde 1 mais 1 é igual a 3. Essa foi a visão que tive para o Whole Human. Deus falou isso para mim. Então, através dessa compressão extraordinária e a visão que recebi, que é o que estamos focando agora, temos a empresa de coaching, temos o Whole Human. Whole Human é essa economia distribuída de consciência onde as pessoas ajudam outras pessoas a despertar, usando essa estrutura incrível e depois apoiando o empreendedorismo num ecossistema que começa a se tornar um sistema paralelo ao que existe hoje e que está desmoronando. Nossa. E muito obrigado por me deixar compartilhar isso. Estou claramente super animado, mas isso é Deus falando comigo. O que alguém faz se está querendo encontrar propósito? De novo, volta à equação de ouro. Desejo mais não resistência é igual a resultado desejado. Qual é seu desejo? Meu desejo é saber o que estou aqui para fazer. Quero encontrar propósito. Quero saber quais são meus dons e como usá-los no mundo. Quero me tornar financeiramente abundante. Quero estar a serviço de outras pessoas. Sabe, é inerente a todos nós. O que devo fazer aqui? Ótimo, desejo. Agora seja não resistente a isso. O que isso significa? Perceba se você começa a pensar em: mas por que ainda não descobri meu propósito? Outras pessoas parecem ter propósito. E se meu propósito já foi tomado? E se meu propósito já passou? Isso é toda a tagarelice interna. São as crenças limitantes que são a resistência. Então, se você tem um desejo, ou seja, pede e é paciente, você vai receber. É 100% consistente e previsível. Como isso vai acontecer para mim, David? Bem, você vai ter alguns pensamentos e ideias. Vai ver algo no YouTube. Alguém vai te dizer algo. Uma oportunidade vai aparecer. Você vai ter coragem de seguir. Serão pequenos passos. Não vai aparecer tudo de uma vez, certo? Mas segure o desejo de conhecer seu propósito. Perceba quando fica resistente a esse desejo e use as ferramentas que puder para soltar a resistência. Dê um tempo, uma pitada de paciência, e você vai ficar claro sobre qual é seu propósito. Como é que alguém sabe, na prática, quando deve continuar seguindo o seu propósito versus mudar de direção em relação ao propósito? Porque quando você está claro sobre seu propósito ou sente um chamado para algo, geralmente no início, há sorte, sinais e pessoas te apoiando. Ou tem tentei essa coisa e realmente funcionou, para te fazer começar. Mas depois, geralmente, há algum tipo de resistência, obstáculo, desafio ou barreira, seja o que for. Então, como você sabe quando deve continuar através dos desafios e obstáculos e manter a paciência de todos os desafios e obstáculos que podem surgir versus isso não é mais para mim, vou mudar para outra coisa? Nós mudamos com o tempo. Você cresce e evolui. Então seu propósito... Olha o meu. No início achei que meu propósito era construir uma empresa de coaching, que ainda é. Agora é o Whole Human, certo? E olhando para essa história, eu estava enfrentando muito atrito e resistência com a empresa de coaching. Então tinha que evoluir. E a resposta é simplesmente se afastar. A resposta é se afastar da situação. Sabe, eu acho que a gente dá crédito demais para si mesmo. Por coisas do que merecemos. Em outras palavras, você não muda de direção. A mudança acontece com você. Então, como você permite que a mudança aconteça com você? É como você disse. Se você está trabalhando através dos obstáculos e aquilo começa a parecer exaustivo demais, você simplesmente se afasta do problema por um tempo, certo? E conforme você se afasta desse problema, você se desenreda dele aos poucos. Você dá espaço para a sua própria consciência se renormalizar. E dentro desse espaço, você vai encontrar novas perspectivas, novos pensamentos e novas ideias. Agora você pode voltar aos mesmos obstáculos e superá-los, pode ir em outra direção. Às vezes você vai em outra direção. Comecei o Whole Human em 2021, era muito cedo, e voltei para o negócio de coaching. Mas somos muito rígidos com esses tipos de perguntas também, certo?
Tipo, continuo com os obstáculos ou mudo? Relaxa um pouco. Sim, Certo? Dê um tempo. sim. Você não vai descobrir hoje, talvez não seja essa semana, mas estamos aprendendo. Bruce Lee fala sobre ser como o bambu, certo? O bambu é forte porque sabe quando ser rígido, mas também balança com o vento, certo? E estamos aprendendo a fazer isso como seres humanos porque crescemos com tanta rigidez. Tem aquela citação do Einstein que as pessoas citam sempre. Você não pode resolver um problema com o mesmo nível de consciência que o criou. Então você tem que se afastar dos seus problemas, e eu diria para entrar na frequência da solução. Que são as coisas bonitas na sua vida, porque num momento a ausência delas eram problemas, agora apareceram e são soluções. E é por isso que quando você tenta martelar um obstáculo, ou não sabe se deve mudar, e vai caminhar no Runyon Canyon, você tem clareza, certo? Sim. Você vai brincar com seu bichinho e algo te atinge. Vai fazer um bom treino e te atinge. Mas a outra peça importante em tudo isso, cara, é dar um tempo. Todos vivemos em tanta escassez de tempo. E uma das coisas que ensinamos aos empreendedores é parar de prestar atenção no tempo e começar a investigar mais o que cria o timing, porque o timing é muito mais poderoso que o tempo. Encontrar a pessoa certa, esbarrar na oportunidade certa. Todos temos 24 horas no dia, mas tempo é uma medida de mudança, timing é uma medida de alinhamento, calibração. Então, se você consegue ficar alinhado e calibrado, o que é viver num estado poderoso, tentando viver em não resistência o melhor que puder, não vamos fazer isso 24 horas por dia, você começa a ativar o timing de pensamentos, ideias e coincidências. Para alguém descobrindo se continua ou muda de direção, eu diria para se afastar e ver o que acontece. E sabe de uma coisa? Se você mudar, sempre pode voltar. E se continuar em algo, sempre pode mudar. Então fazemos disso muito mais complicado do que realmente é. Eu amo muito essa ideia de pensar em timing, ao invés de ficar com medo de que o tempo esteja acabando. E sabe, eu acho que a gente, tecnicamente, quer dizer, eu tenho 43 anos e você tem 50. Então é tipo assim, ok, a gente está chegando perto da metade da vida. Ou, quem sabe, talvez ainda tenha bastante tempo pela frente, mas com certeza não é como se a gente tivesse 7 anos de idade, com toda a vida ainda pela frente, certo? Então temos que começar a olhar para a vida com uma perspectiva diferente, através de uma lente diferente, onde não ficamos escassos com o tempo se sentimos que está acabando ou não temos a vida toda pela frente, e focar no timing. Como você faz isso quando não tem 12 anos? Eu estava tendo uma conversa com o ChatGPT que tem todos os meus exames e tudo que eu estava fazendo, e disse: Tem tudo. Ei, com base nos meus exames e com base no atual, Quanto tempo eu tenho restante? com base nas tecnologias atuais, com base em quão saudável eu sou, porque sou um Sim. ser humano incrivelmente saudável, e com base nas tecnologias atuais que existem, células tronco, E o que está por vir? tecnologias CRISPR, tudo isso. E claro, a IA pode alucinar. Sim. Eu disse, me dá uma estimativa de quanto tempo vou viver. Em termos de expectativa saudável, vivendo bem, 125 anos. Então essa é a minha intenção. Se são 125 anos, tenho 75 anos pela frente. Mas tenho juros compostos insanos aos 50. Se você olhar como funciona o juro composto, certo? Se você guardasse $100 mil por ano, que é muito dinheiro para alguns e não é muito para outros, 100 mil por ano, e colocasse numa combinação de S&P 500, Bitcoin, ouro, retorno médio de 8%. Você poderia ter uma posição defensiva porque o mundo parece meio louco agora. Mas se você só tem um retorno anualizado de 8% com 100 mil dólares por ano que investe, em 40 anos você vale 22 a 24 milhões. Mas o interessante é que se você vive mais 10 anos, é outros 32 milhões. Então estou só começando o taco de hóquei, e isso me empolga. Nem consigo imaginar o que posso realizar. Então posso olhar como se estivesse quase na metade. Ou olhar tipo, temos 75 anos pela frente ainda, David. Vamos lá. É assim que vejo. E de novo, parte disso é entregar ao meu poder superior. É uma conversa que meio que exclui Deus, mas certamente, quando fiz 50, acredite, tive essa conversa comigo mesmo, tipo, onde estou? Verificando se estou tão avançado quanto queria agora e quanto tempo me resta. Sua mente faz esse cálculo mental, certo? Mas a mente não consegue entender direito o juro composto. Então, sabe, a gente simplesmente... É por isso que a longevidade é algo tão importante. Mas eu realmente acho importante entender uma coisa. Não importa onde você esteja, na sua vida, agora mesmo. Todo o acúmulo da sua experiência já vivida te preparou para um crescimento extraordinário, daqui para frente. E a gente simplesmente não dá o devido crédito a essa realidade.
Você tem um livro incrível chamado A Changed Mind, que é ir além da autoconsciência, reconectar seu cérebro e redefinir sua realidade. Lançou há alguns anos. Qual é a única coisa nesse livro que, se as pessoas levassem uma ideia, ajudaria mais do que qualquer outra? Lutei com crenças limitantes por muito tempo. Havia algumas que tinha mudado, mas outras que não. E eu estava nessa busca de desejo ardente, tipo, cara, tem que haver um jeito mais fácil de mudar minhas crenças. O que preciso saber? Minha esposa e eu estávamos caminhando um dia, e é uma distinção de 2 milímetros, fácil de perder, mas mudou drasticamente como faço meu desenvolvimento pessoal. E vejo feedback de pessoas no nosso trabalho que é essa distinção. A distinção de que crenças são decisões. Então, quando éramos crianças, chegamos à conclusão quando nosso amiguinho não apareceu no bebedouro que não podemos confiar nas pessoas. Mas foi uma decisão. E como resultado dessa decisão inconsciente, vivemos numa alucinação desde então. Só prestamos atenção em qualquer coisa que apoia essa decisão e ignoramos tudo mais. E se isso é verdade, então a qualquer momento eu deveria poder identificar uma crença limitante e tomar uma nova decisão. E então temos esse processo maravilhoso no livro chamado Matriz de Decisão, que ajuda as pessoas a identificar a crença limitante, tomar uma nova decisão, sempre o oposto da crença limitante, e depois fazer uma pergunta simples. Que evidência tenho de que essa nova decisão é verdadeira? E o que você fará é buscar aquelas memórias que estava filtrando. E ao fazer isso, você constrói evidências para a nova crença. E na maioria das vezes, ao terminar esse pequeno processo e olhar de volta para a crença limitante, ela nem faz mais sentido. Mas a ideia de que crenças são decisões, acho que desmistifica o conceito de crenças. Porque podemos entrar em trauma e isso e aquilo, mas no fim eram decisões inconscientes. E como adulto, você tem uma habilidade de responder, uma responsabilidade quando encontra uma crença limitante, que é tomar uma nova decisão empoderada. A matriz de decisão. A matriz de decisão. Isso é ótimo, cara. Isso foi muito poderoso. Quero que as pessoas conheçam seu trabalho antes de te fazer as perguntas finais. Podem ir ao seu podcast. Se chama A Changed Mind. Você também está no YouTube. Tem um ótimo canal compartilhando muita dessa informação. David Bayer, 33, no Instagram e YouTube. E wholehuman.com/greatness. Sua equipe criou uma avaliação gratuita que identifica as 2 maiores crenças limitantes das pessoas e dá uma ferramenta poderosa para transformá-las. Então, qualquer um pode conferir wholehuman.com/greatness para ter essa avaliação gratuita. Essa pergunta se chama As 3 Verdades. Imagine que você viva até 125 anos, uma vida humana saudável e completa, mas é o último dia. Seu criador diz: hora de ir para o próximo lugar. E você pode criar e manifestar o que quiser de agora até esse momento. Mas por algum motivo, você tem que levar tudo com você. Nada pode ficar para trás. Seu livro, seu conteúdo. Ninguém mais tem acesso a essa informação. Mas no seu último dia, você pode deixar 3 verdades, 3 coisas que sabe serem verdadeiras ou 3 lições que deixaria. Quais seriam suas 3 verdades? Ah, cara. Já te ouvi fazer essa pergunta em tantos episódios. Agora tenho que responder. Agora é você. Acho que uma verdade ou encorajamento é acreditar na certeza da bondade do futuro. Essa seria uma. A vida sempre trabalha para o seu maior crescimento, sua maior prosperidade e sua maior evolução. A terceira, acho que a terceira verdade, bem, acho que Jesus disse melhor. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. É isso. Quero te reconhecer, David, pela jornada que você viveu. Para mim é tipo, você tem 50 anos, tem um filho de 3 anos e meio e passou por uma grande transformação nos últimos 5 anos. Tem muita sabedoria para compartilhar. Então te reconheço por colocar isso no livro, por fazer o podcast semanal, por compartilhar essa informação e por criar estruturas em torno do sofrimento e da dor que você viveu para tentar dar paz e resolução às pessoas em suas vidas, para que entendam como passar melhor pelo processo. Quando as pessoas passam por dor, vergonha, culpa e autocrítica suficientes e fazem o trabalho como você em todos os diferentes programas, você pode pegar o melhor desses programas e compartilhar o que funcionou para você. Então, quero te reconhecer por fazer esse trabalho. Obrigado, irmão. Por sofrer tanto tempo e atravessar para o outro lado para encontrar mais paz e propósito na sua vida e ajudar tantas pessoas.
Foi muito legal me conectar e ouvir mais sobre o livro. Agradeço seu reconhecimento. Última pergunta. Qual é a sua definição de grandeza? Grandeza é se tornar quem você veio ser aqui, vivendo seu eu autêntico. Obrigado por Sim, estar aqui. Obrigado, Agradeço. irmão. Agradeço você. Foi poderoso. Se você olhar para o nível mais baixo de consciência, a mentalidade de vítima, é um nível que chamo de pra mim. Eu teria a casa, o carro, o corpo, o dinheiro, o que for, mas tudo acontece comigo. Todo o estresse vem da vida não se encaixar nas suas imagens. E o atrito que isso causa é onde a maioria das pessoas trava.